Oi, tô meio atrasada, 1 minuto atrasada, como assim? Oi, gente, tudo bem? Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa a chegar, quem tá ligadinho, quem não vai se atrasar. Oi, YouTube, tudo bem com vocês? Daqui a pouquinho essa live vai estar lá. Continua, estamos chamando seguidores. Tô aqui abandonada, gente, que é isso? Pelo amor. Vamos lá, vamos lá. Hoje uma live muito especial com uma aluna, né? Então, nossas lives com as alunas são as mais especiais, é muito legal. E a gente vai contar a história da Isa, né? Com endometriose, adenomimose, Vieira, tudo bem, Silvana? Alfredo, outras 4 pessoas entraram. Márcia, tudo bem, gente? Não vejo mais, Aneli. E a gente vai contar a história da Isa, que... Oi, Júlio! Camila, que vem há anos, né? E é uma história interessante. Assim que ela chegar, eu vou dar uma pincelada aqui. Daqui a pouco ela começa a... Oi, Silvana, Márcia, tudo bem, Cirlei? Amigos, pupilos, mandem lá no grupo o link da live. Senão o pessoal não acha. Vocês estão me ouvindo bem? Meu marido tá mexendo com uma máquina ali atrás, mas eu tô com o microfone, eu acho que não tá atrapalhando. Vocês estão ouvindo a máquina? Não? Responde pra mim, gente. Oi, gente. Ainda bem que eu não fiquei aqui sozinha, né? Tava até com medo. Falei, gente do céu. Oi, K, Carvalho, 1414, tudo bem, gente? Quem não tiver com o nome aí, gente, coloca o nome aqui junto com o oi. Falar o nominho, né? Poxa. Oi, Isa, tudo bem? Isa chegou, aguardando a Mimi deve estar procurando por aí a live, porque a gente fica procurando. E, sim, mas tá tranquilo. Ah, vocês estão ouvindo a máquina de... Ai, gente, ele é um... Amor, chega, amor. Pelo amor. Ai, gente, isso aqui é muito de casa, né? Vamos lá, vamos lá. Vou chamar a Isa, tá? Porque eu não sou de ficar perdendo tempo, né? Vocês querem ouvir a nossa convidada, então vamos, né? Vamos lá, vamos lá. A Mimi parece que não chegou aqui ainda. Alguém, boa tarde. Parabéns pelo seu lindo trabalho. Obrigado, amiga. E a Isa tá entrando, a Isa tá entrando. Alguém viu a Mimi por aí, gente? Se alguém vê a Mimi por aqui, avisa também, tá? Porque às vezes eu não vejo aqui, às vezes fica... Já enviei o link. Obrigado, Júlio. Júlio, nosso pupilo. Ah, já vejo uma orquídea. Oi, amiga! Tudo bem? Bem-vinda à live sem mimimi, né? Espero que você não esteja muito nervosa. Costuma deixar nervosa, mas depois relaxa, né? Fala assim, é um papo de casa, né, amiga? A gente já conversa tanto, você tá meio que girando. Não sei se você tá travada. Alguém tá vendo ela girar ou eu girar? Tudo bem, gente? Vamos chegando, que hoje vai ser um papo muito legal. A Mimi chegou, já vou chamar a Mimi, tá? Que eu já quero dar uma pincelada aqui na história, já chamei Mimi. Na história da Isa, a Isa tá rodando pra mim, eu não sei. Ela tá escura aqui. Eu Meu tava Deus, vendo Mimi, o com que que é você. isso, Mimi? O que é isso? Que chiqueza é essa? Vai fazer uma novela? Vai fazer alguma coisa? E ver minha família com meus Meu cachinhos. Deus, que coisa Soltas linda! ao vento. Agora eu tô uma leoa. Cuidado, Agora né? tá. Esse negócio é perigoso. Comer carne é A perigoso. Mimi tá na Disney. A Vanderlei tá falando aqui, ó. Gente, eu tô vendo a Isa. Eu acho que a Isa até saiu, porque ela tá me enviando uma solicitação aqui. Vou ver se eu consigo. Tá, aceitei, porque eu não sei se saiu. Vai entrar, gente. A Isa, enquanto a Isa não entra de volta, eu vou aceitar o convite dela de novo. Depois eu chamo ela de novo. Ah, entrou. Aê! Gente, Agora. que linda! Gente, deixa eu dar só esse Uau. recado aqui, Carlinha. Tá, gente, na última live a Mimi falou uma coisa interessantíssima, tá? Sobre essas belezinhas aí, tá? Eu tenho também, é porque eu não coloquei a minha agora. Porque Eu- Carlinha é desobediente. Eu fico no pé dela para passar o óleo de rícino diariamente. Fico cobrando dela. Ó, Porque ela... Mimi, Ei, O tapetinho, eu tenho o meu da eu vou pegar o meu ali, poxa. pega, É, Carlinha. Ó, gente. fica lá na sala o meu.
Porque Por que fica eu lá quis na mostrar isso mesa da para sala. vocês? Porque a gente fala de tudo que é bom para a vida da gente, que funciona. Eu e Carlinha é inimiga do fim, viu? Mas a Isa tem um atendimento, daqui a 1 hora, a live vai durar 1 hora e 15 minutos, porque ela tem um atendimento, já está tudo certo. Vamos Não, ver. pode ser um pouco mais, pode ser um pouco mais. Pouquinho, né? Você Até dá as o quatro h toque. 40 Até as Você dá o 4h40. toque, viu? Faz esse merchan logo aí, Mimi, pra gente já começar. Gente, a última live, porque sempre dura 2, 3 horas a live com a Carlinha, que ela é inimiga do fim. E aí eu percebi o seguinte, que quando acabava, a gente desprende muita energia, doando para você aqui conhecimento, o online também, as luzes, né, o ring light, tudo isso puxa muito da gente. E aí descompensa. Gente, eu fiz pela primeira vez, eu disse, não, me prometeu, eu não posso fazer live sem isso aqui. Gente, eu não senti nada, parecia que eu não tinha feito nem live. Foi total diferença. Então a gente pensa que não faz, mas faz. Eu durmo na manta e quando eu viajo, que eu vou para algum lugar, um hotel, ou vou para casa de outra pessoa, eu noto total diferença no meu cabelo, na cara amassada, na pele, o humor e no meu descanso. Então, na minha manta e na minha fronha, eu acordo assim, vibrando, querendo dançar, cheia de energia. É diferente, gente. Se você não Gente, pode aterrar, acabei de colocar o site aqui, o link da Danilo. bioaterramento, eu botei lá nos meus stories. Gente, para quem mora em lugar frio, como a Isa, ela está em São Paulo, é muito frio, nem todo dia ela pode ir ao ar livre, nem todo dia tem sol. Aí, ó, ela tem o tapetinho dela que ela trabalha pisando, porque tem várias formas. Procure lá que ele vai te dizer. Mas, antes de dar a palavra para a Carlinha, para a Isa, eu quero dizer para vocês que não sabem, o que é endometriose, gente? Simplesmente é o tecido que reveste o útero quando ele está desordenado e ele cresce tanto dentro como por fora. Isso causa muita dor. E a gente, nós mulheres aqui, porque eu digo assim, mulheres, porque às vezes, Carlinha, Mimi, tem um homem no grupo. Às vezes são 100 pessoas e um homem no grupo. Então eu falo no feminino, mas nosso coração é para criança, para adulto, para jovem, para homem, para mulher. Gente, não normalizem dor. Graças a Deus, Isa, por ser uma estudiosa, terapeuta, sigam. Ela tem um trabalho lindo, que mora em São Paulo, contribuiu com a vida dela. Ela não se contentou com isso, de fluxos intensos, de dores, e foi buscar. Ela já tinha feito de tudo, ela vai contar para vocês, para que vocês entendam, isso é uma doença inflamatória imune. Tem a ver com imunidade, é uma imunidade complexa e tem a ver com inflamação, simplesmente assim. E aí, tudo que ela já tinha tentado, ela vai contar para vocês e fez o contrário do que indicaram para ela não fazer. E vocês vão ver o que ela tem para contar aqui. Isso é para a gente entender o que Carlinha briga todo dia, nos stories, na vida, onde ela faz live, que às vezes não é compreendida. Gente, não acreditem em tudo que vocês ouvem por aí. Entendeu? Porque essa mulher aqui, a gente ela tá não me provando. deu crédito não, viu, Carlinha? Eu vou botar uma moralzinha aqui Quem? pra ela. Eu não vou elogiar ela não, que eu tô Quem? nessa... A Isa, ela me viu lá no site do Modo Primal, lá no Rafa, e ela disse, Ela eu não falou. sei do que Não, essa menina tá falando. Aí depois ela teve que ouvir mas várias antes lives minhas com ele. disso, Ela disse, não, ela não é médica, né? Carlinha não é médica, ela não é médica. Eu não sei, mas o coração dela foi tão, sabe, generoso. E Deus, quando quer fazer as coisas, que ele olha para o servo dele, que a pessoa é merecedora, ele não tem como não, ele incomoda. E eu sei que ela chegou até que ela conversou comigo no direct, meio assim, sabe? Não sei se entra. Eu digo, você vai entrar, porque é isso, você vai resolver, eu lhe garanto. E aí mas ela é, entrou no desafio. mas é que, mas é que assim, Quando você gente, é médica, você tem que ser médica, para dar um a créditozinho para nós. gente. Não, não, não. É que a gente vem de tanta coisa. As pessoas que entram já tentaram isso, já tentaram aquilo, já se consultaram com esse, já se consultaram com aquele. A gente vai falar algumas histórias, não vai falar nome, tá, gente? A gente não fala nome aqui. No máximo eu dou algumas dicas, mas é isso que a pessoa passa. Então fica um tempão. E a história da Isa, só para resumir um pouquinho para vocês, ela tá, né, na estratégia carnívora, sabor carnívora, desde dezembro, né? Que começou ali sozinha, tal. Começou antes
antes com uma cetogênica, porque ela foi pesquisando por ela mesma, tá? Porque ela já tem aí esse caso de endometriose e tem adenomimose também. Isso acometido os 2 ovários dela, tá, gente? Ela tava me falando, então, assim, uma vida. Então, ela tem Hashimoto, descobriu há 6 anos, endometriose há 3 anos, só que problemas na tireoide desde muito nova. Então, assim, tudo vem, né? E aí você passa pelo médico, qual que é a primeira opção de todas? Cirurgia. É o mais fácil para eles. Vamos fazer uma cirurgia aqui e reposição hormonal. Ok, mas a reposição hormonal, até ela dar certo, ela tem uns efeitinhos. E a Isa teve problema com a progesterona de fluxo intenso. E ela caiu aí numa cilada de alimentação, tirando a carne, a ferritina baixou assim totalmente. E aí você vê os caminhos errados que a gente vai pegando, né? O fato é que a Isa veio, conheceu a Mimi, entrou em contato, tá? Passou aí por alguns profissionais, enfim, faz parte, igual a Isa estava falando, fez parte para chegar até aqui. Aí a gente fala isso também, fez parte, né? Para chegar até aqui. Alguns eu queria esquecer, mas enfim, né? Tá. A gente conhece um pouquinho, né? Se comporte, viu, Carlinha? E aí a Isa entrou na turma passada, na turma 35, com aquele combo completo, dor e tal, e quando chegava a menstruação com medo, e quando não sei o quê. E as coisas com a carnívora estrita, quando você limpa, acontecem muito rápido. E não é só limpar. A gente fala no desafio de coisas que ela experienciou e que foram muito importantes. Começar a tomar sol, porque por mais que a gente tenha uma vida corrida, a gente consegue se organizar um pouquinho para fazer o que tem que ser feito. Nem que seja uma vez por semana, nem que seja 2, nem que seja... E isso a gente fica brigando com as pupilas, porque fica todo mundo nessa. Eu tenho uma vida corrida, eu tenho não sei o quê. Não, mas a Isa fez o que devia ter feito. Tira isso, Isa, tira. A gente já fala assim, a gente já dá essa ideia, né? Tira para limpar. E a gente fez a live com o Dr. Fernando ontem, ele falou coisas extraordinárias, você tira tudo. E aí, cara, deixa o seu corpo trabalhar, ponto. Mas ninguém vai te falar isso. São pouquíssimas pessoas que te falam isso, entendeu? Porque estão sempre querendo te vender alguma coisa. Tem sempre gente disposta a comprar, né? A gente tá sempre... E eu era assim. Eu queria um negócio pra isso, eu queria um negócio pra aquilo. Mas a Isa tá aí pra provar que em pouquíssimo tempo também a gente fez as últimas lives com a Elis, com a Tati, com a Rita, com esses mesmos problemas. E a gente não vai cansar de colocar resultados aqui. Também, né, a prova somos nós, entendeu? Então a palavra é sua, Isa. Pode contar a tua história. A Nathalie também tem. Eu lembro que foi, acho que a primeira live que eu vi com os mesmos E agora problemas. grávida, você vê? Gravidinha. Amém. Então, não sei nem por onde começar, porque na verdade já tem uma história que hoje. Amiga, você é fisioterapeuta, né? Isso. A Isa é Começa fisioterapeuta, aos 15 gente. anos, Isa. Começa a história completa. Porque as pessoas às vezes não entendem, porque esse corpo inflamado, já eu nasci com o corpo inflamado. Não, gente. Vocês vão entender, porque quando ela conta a história dela, a gente que já está convivendo com ela no desafio desde o mês passado, a inflamação, ela não acontece assim, eu dormi no mês seguinte, ai, que cólica. Não. Então, vocês vão entender com essa história dela, dos 15 anos, de engorda, de emagrece, das fases da vida. Você vai construindo inflamação, entendeu? E esse tecido inflamado, ele é responsável por hormônios, ele que causa dor. Então, aí ela não formula, é onde toda a bagunça acontece e ela vai contar melhor do que ele. Então, hoje eu vendo lá atrás, assim, algumas coisas que eu vivi, né? Eu vejo que foi realmente o que você falou, foi uma construção de inflamação, não foi assim, de uma hora para outra. Então, a gente com 15 anos, a gente nunca vai pensar, tipo, com 40 eu vou ter esse problema. A gente, tipo assim, vai levando a vida, né? Então, eu fazendo uma retrospectiva do que aconteceu lá com 15 anos, que eu já me achava gordinha, e aí, eu nunca fui, assim, super, né, tipo, acima do peso, mas eu já me achava gordinha, e aí eu fui atrás da alimentação. Só que a alimentação, que até o ano passado eu sabia, é aquela pirâmide básica, né, que muito carboidrato, ainda lá onde eu fiz, né, a primeira dieta, Vigilância do Peso, vou falar o nome, tudo bem? Era assim, era a carne, era essa parte. Ainda eu falava assim, ai gente, mas eu sou tão grande, tão alta, eu vou fazer com essa parte aqui, senão fica com fome.
Aí eu Gente, fico ela tem vou um metro fazer e clube. oitenta e cinco, né, Isa? Conta aí esse grande. Ela tem um metro e oitenta e cinco, é um mulherão. Com 15 É, ela já pesava 87 quilos. Eu com 15 pesava 90. Ela também chegou nesse 90 na adolescência. Para vocês entenderem, viu? Não é uma coisa que ela fez agora com 40. Isso é construído. exatamente. Então, assim, aí emagreci naquela época, comecei a ficar muito, 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 muito viciada em atividade física. Um vício, assim, de ficar horas e horas na academia. E aí eu falei assim, quer saber? Eu não vou emagrecer só 10 quilos, eu emagreci mais 20. Só que para um corpo de 1,85 m, eu cheguei a pesar 58 quilos, 56. E aí eu fiquei 2 anos, naquele período, sem menstruar, porque eu não tinha gordura suficiente corporal para menstruar. Só que com 16, 17 anos, você quer ser o quê? Modelo, magra, todo mundo, né? Nossa, como você tá magra, parabéns. Eu não tava nem aí pra minha saúde, né? Nem aí. A gente E nem aí, pensa, né? Nessa época a gente nem, foi né? Nessa época a gente nem pensa. pensa, eu quero ficar magra. Minha ginecologista falou que eu preciso voltar a menstruar e queria me dar anticoncepção, ainda bem que eu não tomei, mas assim, naquela época eu não estava pensando nisso. Eu estava pensando que o anticoncepcional podia me engordar, não estava pensando que aquilo ia gerar problemas. Aí depois eu voltei a engordar, porque eu queria entrar na faculdade, e estudava que nem uma louca, e esqueci totalmente o lado fitness da vida, e fui, né, tipo, engordei tudo de novo. Voltei aquele peso que eu tinha antes, né, na faculdade, mas depois emagreci de novo. Eu ficava assim, né? Emagreci e engordava, emagreci e engordava. Só que eu sempre gostei muito de atividade física, fazia muito. Isso daí era uma coisa que eu nunca, assim, nunca fiquei muito tempo sem fazer. Aí, com mais ou menos 26 anos, 27, eu comecei a ter muito estresse, assim, na atividade profissional, que eu sou física, mas eu trabalhei muito na área de gestão dentro do hospital. E aí eu tinha muito estresse, assim, tive chefes muito loucas que, Não, assim, e antes disso, gente, ela queria, era um sonho dela, passar na Federal. Então, ela queria passar na USP. Então, ela estudou, estudou. Sabe o que essa moça, com 58 quilos, linda, saudável, fez? Caiu na glicose para aguentar aquele noites a fio, aí tomando, aquela velha estudo que as eu pessoas comia ensinam que na internet, como comia que chocolate nem dá um corredor. negócio, né? O Sabe, pessoal tipo, corrida de ensina. maratona, gel de carboidrato? Eu estudava, gel de carboidrato. Eu fazia Glicose isso. lá em cima. Olha como é que ela vai construindo essa inflamação, viu, Carlinha? Os tubinhos dela estudando, e tem gente que compra pilhas de chocolate em barra, que estudar. Eu fazia isso. Uhum. Então, gente, não é à toa. Então, para ela chegar nesses trabalhos estressantes, primeiro ela voltou a engordar com tudo isso aí, para você ver como é que a gente faz as coisas. É igual quem faz bariátrica. De tiquinho em tiquinho, cremosinho, 4 vezes mais o peso. Depois de 5 anos, a pessoa adquire muito mais do que o que estava. Exatamente. A Mimi até voltou nessa parte que eu lembro, Mimi, que eu ia na vendinha que vendia um monte de doce e eu ficava direto no cursinho, né? Aí eu, assim, era tipo de meia hora, de 30 em 30 minutos eu comia algum doce. E ficava estudando, estudando. Eu ficava, tipo, entrava no cursinho 7 horas e ia embora 10 horas da noite. Assim, que nem uma louca, de final de semana e tudo mais. Voltei todo o peso, mas assim, jovem, né? 19 anos, tô achando que tá tudo maravilhoso. Não sentia nada, não tinha cólica, não tinha. A minha menstruação era regulada, era tudo regulado, porque depois que eu engordei, voltou a menstruação, né? Na, no, na faculdade, eu até, pelas atividades físicas que eu fazia e tudo, mas assim, sempre comia daquele jeito lá, que eu sempre prestei atenção na alimentação, mas eu seguia aquele plano de metade do prato salada, um quarto era feijão com arroz, outro quarto era a proteína, né? E assim foi. E com muita fome, porque eu era uma pessoa que, nossa, e não podia ter, nossa, não podia ter fome, porque eu ficava o bicho, eu virava assim, a Porque fera. gente, isso aí não era uma fome física.
Era uma Era um fome, bicho mesmo, era um bicho. a fome do monstro da compulsão, que quando a gente coloca açúcar, eu sei muito bem o que é isso. Porque o problema, como diz ela, não é o pedaço de chocolate, é a fome que vem depois. E é uma Nossa. coisa compulsiva mesmo. Você não fica satisfeita, não entrou nada, não entra nutriente, não entra aminoácido, não entra vitamina, é só um produto químico. E aí a dopamina, que alegria, que felicidade. Cada vez precisa dar mais quantidade da droga para poder a pessoa conseguir ficar, né, tranquila, calminha ali como ela queria para Lanchinho. estudar, né? Milhões de lanchinhos. A minha vida era levar lanchinho. Minha vida, tipo, sei lá, eu comia realmente, não é nem de 3 em 3 horas, é de 2 em 2. E aí, depois que eu terminei a faculdade, eu já entrei no hospital, fiz um concurso público, passei. E aí entrou a questão do estresse, que eu passava muito estresse. Muito, muito, muito. Muita cobrança. Eu já me cobrava, já era uma pessoa que me cobrava. Aí eu comecei a trabalhar com pessoas que tinham muita cobrança. Eu tive pico de hipertensão, assim, naquela época, com 24, 25 anos, 26 anos. Tive até um rompimento de vaso ocular pelo estresse. Então, assim, Derrame ocular, né, que chama. relembrando isso, eu falei assim, nossa, faz todo sentido, né, essa construção, porque entrou estresse. Graças a Deus, nesse período, eu tinha atividade física, porque eu sempre gostei, isso era minha válvula de escape, né, de alguma Que bom forma. que você tinha, né? Que olha, era uma. Foi um. Não, eu gostava e aí eu gostava de ficar mudando nas atividades, já fiz um monte de coisa e me ajudou bastante. Até que, com esse período, mais ou menos 27 ou 28 anos, minha TPM começou a aumentar, assim, absurdamente. Do tipo, E assim, de por ficar. quê, gente? Por quê? Por isso que é bom saber a história, para não passar nada batido. Porque aos 26 anos, essa linda começou a tomar anticoncepcional injetável. Não, Aí começou eu tomei cólica, né? justamente por causa da TPM. Justamente por causa É. da TPM. Assim, a médica até falou pra mim, assim, olha, você pode tomar, sei lá, uns florais, pode... Eu falei assim, não, eu quero resolver. Eu não tava pensando muito assim, o que aquilo podia causar no meu corpo. Não, eu só queria resolver. Só queria, tipo, vai resolver? Eu vou diminuir? Eu vou ficar menos estressada? Fiquei mais ou menos, né? Continuei estressada. E aí tomei esse anticoncepcional que era uma bomba, aquele injetável, que eu nem lembro o nome, nem quero lembrar, na verdade. Eu tomava de 3 em 3 meses. Parei de menstruar nesse período, então eu fiquei uns 7 anos sem menstruar. E Uau! justamente por causa da TPM. Por causa da Detalhe, TPM. viu, Isa? Ela se colocou na menopausa, aos 26 anos, começou a tomar injetável. Eu já tomei esse anticoncepcional de injeção, gente, dói pra caramba. São 5 dias do braço que não pode nem tocar. Se tomar no braço, Eu tomava no glúteo. muito dolorida. E aí também a gente fica. Eu tomei na época com 15 anos, gente, olha que absurdo. Mocinha, porque tinha muita acne. Mas ninguém mandou eu parar de comer tranqueira, cuidar do meu intestino. Aí toma anticoncepcional. Carlinha também foi indicada e tomou, por conta, né? 20 anos, 20 É anos. absurdo isso que fazem com a gente, por falta de conhecimento, né? Já a sua filhinha futura, de vocês duas aí, não vai fazer isso. Minha filha não vai tomar anticoncepcional. Mas, Isa, então ali, né, durante todo esse tempo, aí com 27 anos você começou a tomar o anticoncepcional para tratar a cólica que você estava tendo. Aquele Não, eu momento. não tava tendo cólica. Engraçado que é isso que eu falei assim. Às vezes o sintoma vem, não é cólica especificamente. O sintoma que eu tinha, que eu acho que é uma predominância estrogênica, né? Era a TPM. Uma TPM muito pesada, assim, do tipo de ficar como se fosse bipolar. Naquele período eu ficava assim, uma fera. Teve uma vez que eu quase atropelei meu namorado, que hoje é meu marido. De tão nervosa que eu ficava. Ó, ia perder De o tanto você. medo ele casou com você, de tanto medo ele casou com você. Ele falou, meu Deus, não, eu vou casar com essa Melhor menina, eu caso. senão ela vai me matar. Pois é. Aí eu falei, não dá pra ficar desse jeito. E assim, tomei, melhorou. Pode até ser que eu melhorei um pouco, assim, mas e as outras coisas que eu senti? Porque assim, aí eu não saía daquela faixa de
83, 84, 85 quilos, né? Que pra mim, fazendo muita atividade física do jeito que eu fazia, eu ficava bem até. Depois que eu tomei esse anticoncepcional, aí passou dos 90. 90, 91, 92. E eu achava que não era isso, era fome, porque eu tava com muita fome. Então eu comia mais do que eu deveria. Nunca achei que poderia ser o anticoncepcional. Mas até então, tava tudo ok. Só Passei para esse vocês período. verem, né? Se a fome, ela é hormonal. Quando a gente engorda, é porque a gente está em desequilíbrio hormonal. Insulina alta, que bagunça tudo, e tudo isso a gente já sabe. Olha como a história vai casando, como tudo está associado. Então, essa fome já era mostrando todo esse desequilíbrio. Se você é a capivara nervosa esfomeada, já se liga que seus hormônios estão em desequilíbrio. A gente precisa entender essas E coisas. muito parasita. Ela vai falar também essa coisa o que foi importante, né? Então a gente vai chegar lá também. É muito. Muito, né? E aí, onde que eu parei mesmo? Aí eu tava lá nos meus 20, acho que foi com 27, 28 anos que eu comecei. Casei com 30, né? Tava tudo bem. Aí troquei de profissão, não. Eu fui para outro hospital achando que ia diminuir o meu estresse. Só aumentou. Aí fiquei mais estressada, mais cansada, trabalhava mais de final de semana e tudo mais. Aí chegou uma hora que eu peguei e falei assim, falei, não quero mais trabalhar com hospital. Fui para outra área, nada a ver com hospital, para vendas. Fui para vendas, fiquei uns 4 anos. Para desespero da minha mãe, porque ela não queria. Ela falou, nossa, fiz tanta pós, tanto não sei o quê, fisioterapia, fez faculdade da USP, mas enfim. Coitada. Aí, o que aconteceu? Chegou um período em que, assim, nesse período também dos 34 anos, 35 anos, eu me converti, né? Graças a Deus, eu não conhecia nada de Jesus, nada da Bíblia, nada de nada. E eu acho que isso me conduziu... nada. E aí, na conversão, tudo foi mudando, porque assim, Deus vai mostrando o que a gente precisa transformar na gente, né? O que a gente precisa buscar. Que aquilo não é o que, assim, às vezes aquele comportamento não é o ideal, não é o que ele espera da gente, né? Então, assim, para mim a conversão foi muito importante, até para muita coisa que eu acho que tinha de muito nervosismo em mim, não era só essa parte. Eu acho que era uma coisa, vou ser sincera, espiritual também, de você lidar com as coisas do jeito que eu lidava, né? Então, assim, a parte espiritual, eu creio que ela foi se moldando. Mas eu sentia que o meu corpo não estava legal. Não estava. E aí veio a pandemia junto. Na pandemia, aí a Carbolândia rolou solto, porque eu comia, eu e meu marido, a gente fazia pão, a gente fazia pizza, a gente fazia tudo que você possa imaginar. E aí o meu peso subiu muito. E aí eu fico pensando, eu falei assim, caramba, né? Se eu tivesse naquele período, além dessa parte espiritual, eu pedisse para Deus uma direção nessa parte alimentar, pode ser que eu nem não chegasse no que eu cheguei, né? Não precisasse chegar naquele ponto. Mas também, eu acho que se eu não chegasse naquele ponto, eu não estaria aqui, né? Então, assim, glória a Deus por tudo. Glória a Deus até pelos erros que eu cometi, porque eu acho que, sei lá, vai ter No final, gente, não há erro. São lições, né? São aprendizados, não há erro. Você fez seu melhor, porque tudo na vida a gente faz, mesmo quando as coisas não dão certo, mesmo quando alguém chega ao nível de separar, todo mundo, as duas partes, todas as partes achando que está fazendo o melhor do que a pessoa dá conta naquele momento, com aquela consciência. E aí sempre tem um porquê, porque eu não acredito em nada aleatório, sabe? Até as experiências ruins e boas não tem. No final é tudo lição e Deus está ali conduzindo, porque você precisava, eu, Carla, o que for, precisa passar por isso para ter o respaldo de estar aqui hoje falando, sabe? Como você foi restaurado? Como é que você sabe que algo é bom se você não viveu o que é péssimo? Para dizer, poxa, isso aqui eu vivi, não foi bom, isso aqui foi maravilhoso, pronto, eu quero isso aqui. Se você não sabe nada, como vai discernir, né? A gente só dá valor pro bom quando a gente passou pelo ruim, né? Então, com 35, aí que eu, assim, Carbolândia rolando solto, e eu esqueci de falar que eu não tinha nenhum diagnóstico.
Não tinha endometriose, não tinha adenomiose, não tinha Hashimoto. Mas, desde a infância, a minha família tem várias pessoas com Hashimoto, eu fazia acompanhamento com o exame de imagem e eu já tinha alguns indícios de lesão. Mas em nenhum momento ninguém falou para mim assim, olha, você já tem um indício de lesão, vamos cuidar da alimentação? Nunca ninguém me falou isso. Nunca falou assim, olha, talvez não seja tão bom você comer o glúten. Nunca ninguém falou isso. E nem sei se sabiam naquela época, né, na verdade, mas até hoje as pessoas não falam e já sabem. Imagina antes, até hoje ninguém fala nada disso. Ninguém, tipo... Enfim. Todo mundo indica um remédio. Não fala pra você parar de comer pão. Vamos curando. Tá tudo bem. E vamos aumentando. Cada vez que você vier aqui, você vai aumentar. É isso o tratamento, né? Com 35, então, na Cardolândia lá que teve a pandemia, aí meu peso subiu para 100 quilos. Foi o peso que eu mais, assim, que eu subiu mais para mim. E eu nunca tinha 3 dígitos. Eu olhava, subia na balança e até chorava. Mas eu pensei assim, na época eu tava tão desanimada, porque aí eu acho que bateu mesmo todos os sintomas do Hashimoto. Eu tava desanimada, eu tava cansada, eu tava, sabe, tipo assim, me arrastando. Eu falei assim, gente, mas isso daí não tá normal, isso daqui... Eu não sou assim, eu sou tão animada, o que tá acontecendo comigo? Será que é o peso? Então acho que eu preciso emagrecer. Mas aí me convenceram aí no endocrinologista, aí eu fiz os exames, óbvio que deu alteração, e ele falou, toma aqui Sopurana. E só. E falou assim, não é engraçado que quando a pessoa tem nódulo, né, Isa? E se tiver nódulo, ele passa o Sintroid, porque ele diz, é tipo Puran, mas ainda vai, pelo menos, ou reduzir o nódulo, ou vai estagnar. Pense que é pura mentira. Agora, é como você falou, nunca falam da alimentação, não manda fazer um exercício, sono, nada. A especialidade da medicina, depois da nutrologia, é o endócrino que eu gosto. As duas especialidades assim, que eu amo na medicina são esses dois. É uma beleza. Não, mas ainda ele falou pra mim, você precisa emagrecer. Tá muito gordo. Tipo, exatamente isso. Não, aí eu fui buscar, né? Aquilo que eu já sabia, aquilo que eu achava que era o ideal. Muita salada, entrei lá com uma Nutri e tipo, alimentação daquele jeito balanceadinha, pesadinha, com salada. Fiz tudo certinho, tinha emagrecido, aí comecei a fazer atividade física junto, aí comecei a me sentir melhor, óbvio, né? Atividade física, emagreci e ficava bem, mas muita fome. Tipo, chegava à noite, eu queria comer. Isso é a chamada contagem de calorias. É a coisa mais burra que existe na face da Terra, é contar calorias. De boca da parede. E chegava no final de semana, eu não via a hora de comer pizza com meu marido. E era isso, minha rotina, mas mesmo assim eu tinha conseguido male, né, me manter. Aí comecei a fazer muita musculação, né? Depois de tanto meu marido insistir de eu fazer musculação, porque eu sempre fiz muitas atividades físicas, menos a musculação em si. Aí ele, não, você vai gostar. Aí eu peguei gosto realmente pela musculação e comecei a transformar meu corpo, tal, tava bem. Não estava com cólica até o momento, tá? Só pra vocês entenderem que eu não tinha cólica. E estava tomando anticoncepcional nessa época? Não, eu tinha parado. Eu esqueci de falar. Com 35 anos eu parei. Na pandemia eu falei assim, vou parar esse anticoncepcional. Esse negócio acho que não tá fazendo muito bem pra mim. Parei nesse período, né? Fiquei 1 ano ainda para voltar a menstruar. E também, naquele momento, eu tava tentando, né, engravidar e tudo mais, mas também nunca fui atrás de fazer tratamentos nem nada. Só falei assim, vou parar. E aí, nesse período que eu emagreci, fiquei bem até uns 30, dos 35 até uns 37, 38 anos, estava ótimo. Tava tudo bem, tinha ficado magra, tava bem. Eu ficava tentando controlar o dia do lixo, né? Que a gente come um monte de coisa e depois na semana seguinte eu tentava controlar o máximo possível e tudo mais. E ficava, toda vez que eu comia alguma coisa que eu não podia, eu ficava me sentindo péssima.
E era isso, era a minha vida. Aí, às vezes, me dava uns ataques de chocolate, eu queria comer chocolate, comer uma louca. Aí, voltava no dia seguinte, ficava com aquela barriga inchada e achava que aquilo era tudo normal, né? Aquela barriga inchada, que eu falo, é um poço de pum, né? Que não é possível. Que a gente acha que é normal a gente ter tantos gases assim. E eu achava que era normal, era o básico Olha, de seu toda marido mulher. aguentou coisa, viu? Mais um marido que, olha, parabéns. Olha, só aparece marido aqui, ó, que olha, eu tenho que dar. Abençoado. O meu é um deles, porque ele aguentou coisa, viu? Ele aguentou constipação, ele aguentou, vixe, nervosismo, ele aguentou tudo. Ah, eu esqueci de falar, nesse período aí de. No período que eu tinha mais ou menos emagrecido e tal, eu fiquei com problema de hemorroida. Então eu tive que fazer uma cirurgia. No meu caso, eu nunca tive constipação, mas foi por peso. Eu carreguei muito peso um período, e aí veio a hemorroida e eu tinha crises de hemorroida. Eu acabei fazendo a cirurgia nesse período aí, com 37, 38 anos, e correu tudo bem, mas assim, fiz a cirurgia, não tive mais o problema, mas comia daquele jeito. Aí, no período que mais ou menos aí com 39 anos, 38 para 39 anos, veio o diagnóstico dos meus pais. Os meus pais tiveram um diagnóstico na mesma semana de câncer. Meu pai com câncer de próstata e minha mãe com câncer de mama. E aí, eu me vi, assim, numa situação bem difícil, porque apesar de ter muita fé, de, assim, Deus me sustentar, emocionalmente, eu vou, assim, sincera, eu fiquei meio... Eu não sabia nem com quem falar, porque, assim, eu sou filha única, o meu irmão, que é meio irmão, morava em outro país, então só tinha eu. Eu não tinha uma boa convivência, assim, com a família do meu marido, no sentido de ele com a mulher, com o resto da família eu tenho, mas, assim... E eu queria estar presente, eu queria estar, tipo, dar uma força para ele, mas tinha aquela coisa, assim, meio difícil, né, dos dois. Com a minha mãe também eu precisava, e a minha mãe sempre foi aquela pessoa, tipo, muito próxima para mim. Então, sabe quando você tem uma outra perda? Porque eu falei assim, eu não posso levar nem nada para minha mãe, não posso nem conversar com ela sobre nada, porque ela tá doente, eu preciso dar apoio para ela. Então, eu comecei a ficar, interiorizar aquilo de uma forma que aí as dores começaram. Por isso que eu falo que não é só a inflamação, eu vejo hoje que não é só a inflamação do que você põe para dentro da boca, mas o que você pensa, o que você sente, tudo isso te inflama também. Então, assim, aquilo que eu passei nesse período, eu falo que foram as piores dores da endometriose que eu tive. Eu já estava começando a sentir as dores, mas não daquela forma, assim. E eu acho que a pior dor foi quando pós-cirúrgico da minha mãe, que aí eu tive uma dor enfacada, assim, era um negócio que você não tinha posição, né? Foi aí que até minha mãe falou assim, olha, você tá aqui cuidando de mim e eu tenho que cuidar de você. Tipo assim, não tá legal isso, você tem que procurar, né? E foi aí que eu procurei. E eu tava negando até o momento que eu tinha algum diagnóstico, sabe? Falavam pra mim, assim, não, isso que você tá sentindo não é normal. Minha sogra falava, isso que você tá sentindo não é normal. Essa dor não é normal. Eu falei, não, isso aí não, é cólica. Toda mulher tem cólica. Ele vai mudando. Ele vai não sei o quê. A gente vai, né? A gente vai criando desculpa. Toma um remedinho. Apesar de eu não gostar muito de remédio, eu tomava, porque não tinha condições. Eu acho que eu tenho até um limiar de dor, assim, alto, porque demorou para eu aceitar tomar remédio, né? Então, e aí eu começava, aí um remédio já não fazia mais efeito, eu tinha que tomar 2. Aí eu comecei a tomar em doses maiores. Eu falei, não, tá errado isso, tem alguma coisa errada. Aí eu fui na médica, a médica passou todos os exames para fazer o diagnóstico e realmente fui diagnosticada isso há 3 anos, mais ou menos. Que aí eu, com adenomiose, endometriose e a endometriose profunda, né, que acomete praticamente toda a pelve. Aí ela colocou o terror em mim, né, ela falou assim, olha, tá ruim o negócio, tá péssimo, você vai ter que fazer a cirurgia, né, tem que tirar isso aí, não tem outra opção. Aí eu falei assim, tá bom. Saí de lá chateada, triste, né, porque eu falei assim, meu Deus,
Não sei o que que eu vou fazer, né? Acho que vou ter que fazer essa cirurgia. Não tava querendo fazer cirurgia, né? Aí eu comecei a pesquisar e eu vi Cresceu, que Isa, cresceu só dentro ou fora do útero também? cresceu dentro, cresceu fora, Porque cresceu nas fora, costas, gente, cresceu às vezes nos assim, ossos. né, a bexiga, ovário, trompas, É, até intestino, às vezes ele pega. E E aí, por percebam isso que quanto tempo que isso está sendo construído também, né? Não, não é de assim, ai, tá, nossa, descobriu hoje porque tá não. doendo. Gente, não é assim. não. Aqueles sintomas de TPM, para mim, já era um indício que já tinha algo errado. É que é difícil você Aceitar. eles falam que é aceitar e entender a correlação. Hoje eu entendo a correlação voltando, né? Mas naquela época eu não tinha, não sabia dessa correlação. Eu achava que TPM era normal, que cólica era normal, e não é normal, né? Um corpo não inflamado não sente cólica. Mas eu não tinha essa informação. Aí eu fui, realmente, tipo, tava todo tomado, e uma parte do meu intestino também, do reto sigmoide também, tá? E ela falou, olha, colocou medo, falou que aquilo podia subir para bexiga, podia ir para o pulmão, podia ir para o cérebro, podia ir, enfim, que era bom eu tirar. Aí eu falei assim, tá. Aí eu fui pesquisar o que realmente era endometriose. E eu vi muitos relatos de mulheres que, tipo, fizeram 10 vezes cirurgia. Eu vi uma mulher que eu fiquei chocada. Eu falei assim, gente, essa mulher, ela é mais nova que eu, ela já fez 10 vezes cirurgia. Eu falei, não. Então a cirurgia não é o caminho. Não é, porque se fosse o caminho, tipo assim, tirei e nunca mais volta, por que ela ia ter 10 vezes de cirurgia? E eu falei assim, eu ficava pensando, falei, gente, quanto de aderência não tem essa pessoa com tantas cirurgias que ela fez? Porque eu, como físio, a gente pega, sei lá, uma cicatriz, a aderência muda a contração muscular, muda a ativação, muda até o alinhamento postural. Eu falei assim, gente, o que vai acontecer dentro de mim? Porque a gente já fica raciocinando. Eu falei assim, gente, não é isso, não é esse caminho. E aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. O que tem muito forte, assim, né, sobre endometriose? É você tirar alguns alimentos que, assim, no geral, até quando eu pesquisei, fazia sentido. A única coisa que não fez sentido para mim foi a carne, mas eu aceitei. Então, eu vi uma nutricionista que falava sobre isso. Aliás, várias. Tire o glúten, tire a lactose, tire o café, que para mim foi terrível. Tire o café, a cafeína, no caso. Tire álcool, que eu já não tomava. Cigarro, também nunca fumei. E reduzir drasticamente a carne vermelha. E eu segui esse plano. Eu decidi não fazer a cirurgia e eu segui esse plano. A princípio, eu acho que só o fato de eu tirar o glúten, tirar a lactose, nananã, a dor melhorou muito. Melhorou demais. Eu falei, pronto, esse é o caminho. Só que a fome aumentou absurdamente, porque eu acho que. E é engraçado, hoje eu vejo que o meu corpo estava pedindo. Minha mãe fazendo uma carne, aquele cheiro de carne, quando vinha, você não tem noção. Eu queria muito comer carne, eu sentia a necessidade, eu sonhava com carne vermelha. Era um negócio assim, eu falei assim, ai gente, tem certeza que eu não posso comer carne vermelha? Tem certeza que carne vermelha é inflamatória? E ficava aquilo na minha cabeça. Eu mesma comecei a fazer uns testes, eu falei assim, não, eu vou comer carne vermelha. Mas eu continuei na Carbolândia, sem glúten, mas continuei. Eu comprava as coisas tudo sem glúten, eu fazia coisas sem glúten, me tuchava de aveia, comia aveia até não querer mais. E o que aconteceu? Um ano fazendo isso, no final, eu já comecei a sentir cólica de novo. Mesmo seguindo, voltando a. Não com aquela cólica que eu tinha antes, mas com desconforto. Um desconforto que eu já não. Que eu fiquei um período sem. Quando eu refiz os exames, um ano depois, em vez da minha endometriose ter diminuído, ela aumentou. Aumentou todos os índices de inflamação, aumentou a lesão. E aí eu fiquei chocada. Eu falei, setembro do ano passado, que eu fiz o último exame, a minha médica aí ela falou assim, não, você vai fazer a cirurgia e ponto final, você tem que ir fazer essa cirurgia. Preocupada comigo, porque eu entendo, ela é uma médica antiga já, sabe? Aquelas médicas bem já mais idosas, que me acompanhou a vida toda.
E aí eu saí, assim, em prantos do consultório. Eu falei assim, pronto, eu vou ter que fazer esse negócio. E tudo que eu fiz até aqui, Adiantou ficar com fome 1 ano. gente, tudo que eu fiz até aqui não adiantou nada. Eu lá, todo o dinheiro que eu gastei com esses negócios sem glúten. Eu fiquei só pensando, eu falei assim, ai, gente, toda a fome que eu passei. E naquele momento eu já tava, tipo assim, na minha cabeça, eu falei assim, meu, não faz sentido a carne ser inflamatória. Eu já ficava até falando pra minha prima, que eu tenho uma prima que ela também tem o diagnóstico. Eu falava assim, Ari, não faz sentido, a carne não é inflamatória. Eu tenho certeza, e nunca apareceu pra mim nenhuma informação sobre isso, eu só ficava na minha cabeça, não. Acho que é Deus Eles falando só já pra mim. falam, né? Eles só falam como falar papagaio fala, né? Não, É, se você der uma topada no pezinho da mesa e você for no médico, ele vai cortar a carne. Você fala, tudo corta a carne. não, e assim, não, e eu acho que é Deus falando pra mim. Sabe, tipo, quando ele mostra que aquilo não é a verdade? E aí eu lembro que o médico, passei pro médico que eu ia fazer a cirurgia. Ele até bateu palma para as coisas que eu fazia. Não, você tá comendo certo. Evita a carne. Eu falava só a carne que eu ficava assim, ah, tá. Mas o resto eu falei, não, assim, eu não como glúten, eu não como isso. Ela falou, não, tá certíssimo, você tá fazendo tudo certo. Agora, olha, você vai ter que fazer todos esses exames preparatórios. Quando eu fui fazer, eu nem falei isso pra Mimi, quando eu fui fazer esses exames, Mimi, que dor que eu senti para fazer esses exames. Que dor. Porque era tão invasivo os exames. Olha, ser mulher é terrível, porque eu saí de lá. E eu acho que os médicos, eles não estão muito preocupados, sabe? Como que eles vão fazer o exame. Porque eu percebi que, assim, tava doendo muito. E ele nunca nem avisou que ia doer, sabe? Eu acho que é uma Cara, série de... qualquer coisa que toque no útero da gente, basta uma pontinha de agulha. A gente vai no céu e volta. É muito sensível de uma pessoa normal. E alguém com endometriose inflamada, com peles revestindo, saindo para fora. Não, gente, é desumano. Chega a ser desumano. Até o E próprio, aí, até quando você tá bem, o próprio exame do Papa lá, é uma coisa invasiva. Eu lembro que eu fiz esse exame já tem uns 15 anos, nunca mais eu fiz, mas era assim, eu lembro que mexia. Ah, que coisa bizarra isso, gente. Pelo amor. mas olha, foi terrível e mexe com o nosso emocional também, mexeu com o meu emocional, fiquei mal, e ainda o médico falou assim, olha, você vai ter que fazer cirurgia, mas olha, você quer engravidar, né? Então, assim, vai lá, procura, vai estimular para você coletar os ovos, porque, olha, é impossível você. Impossível. Do jeito que tá aqui, ó, é impossível. E aquilo já vai deixando você cada vez pior, né? Porque na minha mente, minha cabeça, coitado do meu marido, que eu só chorava. Eu só chorava. Agora, olha que responsabilidade, né, gente? Como você pode dizer uma coisa dessa para uma pessoa? Se você é Deus, ele sabe qual o poder que ele tem de dizer se uma pessoa vai engravidar ou não. Mas eles se acham assim que são, eles acham que são. É um negócio meio doido. Não sei. Aí, naquele período que logo que eu tive a consulta com o médico, a gente foi viajar, né? A gente ia tirar uma semana de férias, assim, né? Eu falei, vai até ser bom, porque aí nessa semana eu vou tentar, né? Tipo, aliviar minha cabeça e tudo mais. Aí nessa semana eu orei muito, eu falei assim, ai Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais passar por isso. É esse o meu caminho mesmo? Eu vou ter que fazer isso tudo? Porque assim, ninguém fala sobre isso, mas para uma mulher coletar ovos, ela recebe uma bomba de hormônios. E eu já tô com endometriose, eu tô com problemas, aí eu vou receber mais uma bomba de hormônios, o que que isso vai fazer em mim, no meu emocional? Eu falei assim, eu não sei se eu quero isso. E a cirurgia também, o que que vai ser? E aí, nesse período, eu comecei a pesquisar mais, e aí apareceu a primeira cetogênica para mim. E aí falou assim, não, a alimentação cetogênica produz corpos cetônicos, esses corpos cetônicos são anti-inflamatórios. Opa, anti-inflamatório? Nossa, é isso que eu tô precisando, porque é uma doença inflamatória, então eu tô precisando de alguma coisa que seja anti-inflamatória no meu corpo. E aí eu comecei a pesquisar, e eu vi, apareceu para mim a alimentação carnívora, não sei de quem, tá? Mas apareceu. E eu comecei a consumir aquilo. Durante as férias, eu já falei assim, eu decidi, eu falei assim, eu vou começar a comer carne. Muita carne. Vou começar e vou ver o que que dá.
E você já Porque estava questionando isso, né? Foi fácil para você porque você já estava questionando isso. Você já estava falando, isso não faz sentido. E eu sempre falo isso, quando a gente começa a fazer as perguntas, é um caminho sem volta, porque você acha as respostas. Você começa, será? Não sei o quê, mas aonde que tem isso? Aonde que está escrito isso? Vai lá confrontar o médico para falar por que a carne faz mal. Aí ele vai te mostrar estudo de Harvard, da bancada vegana. Não, não adianta, não adianta. E aí eu comecei a consumir muito conteúdo e colocar em prática tudo aquilo, mas óbvio, como a Carlinha falou, sabor carnívora. Comendo queijo, né? Fazendo as receitinhas e tudo mais. Mas só de eu começar a comer carne, eu já comecei a me sentir muito melhor. Porque provavelmente eu não tinha feito nenhum exame, não lembro. Não, acho que eu fiz exame, mas a minha ferritina não estava legal, estava baixa. Então, eu estava sem ferro, né? Cada vez que eu menstruava, eu perdia mais sangue, que eu esqueci de falar, mas assim, a minha menstruação, praticamente a vida toda foram 3 dias. Aí eu comecei para 4, para 5, para 6, para 7, para perdas a mês inteiro. Então isso tudo vai, né? Meu ferro foi sendo, né? Foi sendo lavado do meu corpo. E aí nesse período eu decidi que eu não iria gastar o meu dinheiro com cirurgia, nem com fertilização in vitro, nada dessas coisas que eu falei assim, meu, isso daí pra mim não é natural. Eu acho que assim, Deus ele não é tão maravilhoso, tão misericordioso que ele não pode fazer um milagre. Ele pode. Então assim, eu não sei se esse milagre tem que ter a mão de outra pessoa, entendeu? Eu não sei. Mas eu não tô falando que a pessoa não tem que fazer isso, porque eu tive amigas que tiveram e foi uma bênção. Mas pra mim, eu não sentia que aquilo era o certo, sabe? E aí eu falei assim, não quero, eu vou cuidar da minha saúde, vou pra essa linha. E aí entrou essa questão junto com a carnívora, eu comecei a ver que tem que ter a reposição hormonal, porque a reposição hormonal, junto com a carnívora, que é o ideal para você curar, para você melhorar, para você ter uma, né? Para ter uma remissão da doença, né? E tudo mais. E deixa eu contar uma história antes disso. Eu tenho uma amiga que tem endometriose e ela foi curada mesmo. Em oração, ela foi curada. Tanto que quando ela foi pro médico, tinha uma cicatriz onde ela tinha endometriose. Olha que poderoso isso. E ela já tinha me contado isso. Ela já tinha me falado assim, olha, Deus, ele tem essa capacidade de nos curar. E eu falei assim, eu creio nessa capacidade dele. Eu falei assim, ele já curou uma pessoa próxima a mim que eu vi ela com as cólicas que ela tinha, eu sei. E eu vi a cara do médico quando eu vi o exame. Eu conheci até o médico que falou, não sei o que aconteceu, mas eu não tenho mais endometriose. Eu falei assim, então Deus pode fazer a parte dele. Eu preciso fazer a minha parte. Então eu fui atrás dessa minha parte. Procurei, achei um médico, que é o médico, ele está me acompanhando agora. Só que este médico, ele foi para a linha de todos os médicos, que estou aqui com um problema que tem muito estrogênio, muito estrona, que é proliferativo. Vou te dar o quê? O progesterona. Que a progesterona, ela vai transformar... Né? De praxe, o tratamento de praxe. É o de praxe. Coloca progesterona, estradiol. Tudo isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o seu corpo desinflame. Junto com a carnívora vai dar tudo certo. Eu fiquei super animada. Pensei, isso aí, vou ficar super bem agora. Vai ser maravilhoso. Aí eu comecei o tratamento. No começo foi tudo bem. Estava tudo ótimo. Aí, depois de um tempo, eu comecei a ficar muito cansada. Muito. Não sei te explicar, mas um desânimo. E um período de desânimo, assim, muito grande. E eu falei assim, você estava fazendo uma carnívora estrita, amiga, nessa época exatamente? Não, tá. Só pra gente entender. Tava comendo meu queijinho, tava comendo de vez em quando. Tô com muita carnívora, que não tá falando nossa amiga Sirleca. Sabor carnívora.
Sabor canibal. Ah, que vontade de comer uma pizza. Comi às vezes. Não vou negar. Comia com meu marido. Chocolate. Chocolate. Às vezes vinha aquelas vontades loucas, que hoje eu sei o que que é, né? Que a gente vai falar, mas assim, umas vontade louca de comer chocolate. Quando eu tava tudo certinho, eu tava lá. Eu até, olha isso aqui. Eu ia até notando. Ah, esse dia eu fiz tudo certo, fiz tudo certo. Aí chegava tipo, nono dia, comi chocolate. Eu falei, caramba, viu? Eu falei, não é possível, o que eu tô fazendo de errado? Tem alguma coisa que tá controlando a minha mente, não é possível. E aí comecei, e o que aconteceu? Assim, pode ser que para outras pessoas, eu não vou negar, que dê tudo certo tomando progesterona, estradiol. Pode ser. Não vou tirar o mérito que pode acontecer que pessoas, mas para mim, sinceramente, não deu. Aumentou o sangramento, foi assim, eu nem percebi que tinha aumentado, eu só percebi, eu acho que foi na menstruação anterior ao que eu conheci a Mimi. Que assim, era um sangramento que era hemorrágico. Não era uma coisa assim normal, era uma coisa muito, muito, muito forte, de tipo assim. E eu uso coletor menstrual, então eu via a quantidade de sangue que saía. E aquilo começou a me desesperar num nível que eu falei assim, meu, não tá bem. Eu tô ficando cansada. E lembra que eu falei que eu sempre gostei de atividade física? Nesses 2 anos que passaram, eu não conseguia ir na academia. Eu não conseguia. Eu fazia assim, 3 dias no quarto, eu já estava cansada. Eu já estava esgotada. Aí eu tentei tomar, acho que é creatina. Eu tomei creatina, não resolvia nada. Ah, eu acho que é porque eu tô indisciplinada, então eu vou lá e vou me obrigar a ir. Mas eu chegava lá, pegava pouco peso. E eu sempre gostei de fazer com bastante peso. Falei, nossa, eu acho que eu tô velha, na verdade. Eu acho que é por causa da idade. Eu tô com 42, agora 41, deve ser isso, deve ser normal, né? Mas aí depois de todo esse sangramento que eu tive, e nesse período eu comecei a tentar, olha só, que falta de entendimento também minha agora. Com todo esse sangramento, como que eu ia fazer jejum? E eu comecei a fazer jejum, que eu falei, não, acho que eu vou fazer jejum para limpar meu corpo, porque tá inflamado. E aí eu comecei a Isso, fazer. gente, é para vocês compreenderem a diferença da pessoa ir vendo coisas na internet, ver que funciona, o resultado de alguém vai lá e faz. Ver Carlinha comendo de um jeito aí que quer fazer. Nem tudo é para todos no sentido que tem que ver o Momento, contexto. né? O Qual o momento. momento que a pessoa está, qual a necessidade do corpo. Por isso, tão importante ter acompanhamento. Às vezes, para uma pessoa, um jejum vai ser bom, mas para outras é muito melhor ela comer solinho. Para outros, entendeu? É variar. Cada um tem seu jeito, seu caminho, sua forma. Então, a pessoa que está precisando desinflamar, que já vem de uma carbolândia desnutrida, que está com o corpo inflamado, ela precisa só de colocar o medicamento vitamina B12. E com tudo que ela já vem ali, que é completa, né? Nutrindo, fortalecendo para ela aguentar fazer as outras coisas. Como ela falou, ter ânimo, conseguir treinar, conseguir ter um sono bom. Porque senão nem trabalhar, a pessoa perde totalmente o foco, porque ela está desnutrida, tá? Solta. E assim, muito suplemento. Muito suplemento que ele me passou, e eu falei assim, gente, não tá fazendo efeito esse suplemento, porque eu não tô, não tô com bom ânimo. É claro, quem é que vai bancar a indústria do suplemento se não for a gente? Então, assim, não tava me sentindo bem, tava, tipo, cansada. Eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Um sangramento, acho que piorou por causa do jejum, porque naquele momento eu acho que eu não deveria ter feito o jejum. Mas eu tava desesperada. Sabe quando você tá desesperada pra, tipo, estar melhor? E até no comecinho, que eu acho que entra uma cetose maior, né? Eu tava me sentindo mais disposta. Até conseguir treinar, tudo. Eu vou usar essa cetose aí que eu tô, porque é isso que eu quero. Eu quero me sentir desse jeito. Até que, assim, eu fiquei tão ruim depois dessa última menstruação, que eu fiquei, assim, desolada. Eu falei assim, meu, alguém me falou assim, o hormônio não tá legal pra você. Eu peguei aqueles hormônios, joguei tudo fora, que eu tava tomando. Nem falei com o médico, eu só joguei fora e falei assim, eu só mandei mensagem pro pessoal, não estou mais tomando, porque não tá me fazendo bem isso. Eu não vou nem diminuir, como ele orientou, eu parei mesmo.
Parei. É Aí. Deus, né? Intuição, porque o corpo fala, gente. Quando a gente É, toma algo que desequilibra, a gente sente que aquilo não está dando bom. E isso é uma não tá. pessoa quando ela está, né, usando seus cinco sentidos, que ela está ali, né? Tem a intuição para isso, porque até o cheiro de certas coisas a gente sente, o corpo fala. E aí eu tava fazendo. Olha só como eu sou a louca dos cursos, né? Tava fazendo outro curso de outro não sei o que, carnívoro. Foi aí que eu comecei a tentar ser mais estrita, porque a pessoa falou pra mim, falou assim, olha, queijo não é carnívoro. Tira o queijo. Pelo Gostei menos dessa isso, né? pessoa, gostei dessa... Então, tirei o queijo, aí eu comecei a me sentir melhor. Só que chegava no nono dia, o que que acontecia? 9 dias. 9 dias eu queria comer os rebocos da parede. Doce, queijo. Queria voltar. Eu falei assim, não. Aí eu comecei a procurar sobre o quê? Parasita. Porque eu falei assim, não, não é possível. Eu devo ter um negócio dentro de mim. Porque do nada, tipo assim, eu tô no mercado, eu tô super bem alimentada, eu vou no mercado, aí vem uma pensamento, compra chocolate. Como se tivesse um negócio. Não, não é possível, não é Mas possível. fala mesmo, porque a comunicação é através do nervo vago, do intestino ao cérebro, e você recebe mesmo. Aí a pessoa pensa que é o desejo da pessoa, não é. Tanto é que são parasitas específicos para o alimento que ele quer, não é qualquer coisa. Você quer aquele chocolate da marca tal, você quer o pão tal, você quer. É uma coisa específica, não é vamos lanchar qualquer coisa. Não. Ele pede o dele. Porque tem Do uns que tipo se assim, se eu alimenta de comer outra limão, tem coisa, um que é de laranja, viu, vai gente? Tem comer outra coisa parasita. e vai ter que comer o que ele pediu. É. Um parasita que se nutre de fruta cítrica e depois do almoço, aí eu chupo uma laranja, depois do almoço eu morro. Parasita, tem um que é específico, se nutre da laranja. Então, às vezes, a pessoa não sabe, né, disso. Uhum. Aí eu comecei a, como sempre, né, consumir mais conteúdo, procurando, falei assim, não, não é possível, não é possível. Tem alguma coisa errada comigo. E eu sempre, assim, respeito todos os profissionais, mas eu falei isso muito claramente para minha mãe, sempre conversando com ela, falei assim, mãe, que ela é muito preocupada, ela falou assim, ah, tá dando certo isso que você tá fazendo, eu tô vendo que você não tá legal, que eu tinha umas crises assim, meio de ficar meio, sabe, chorosa. Eu falei assim, gente, não tá legal. Eu oro, eu peço para Deus, mas não é esse caminho. Eu acho que não é esse caminho, porque eu tô sentindo que não é esse caminho. E eu falei assim, mãe, olha, apesar de tudo, eu não confio em ninguém 100%. Eu vou pesquisar e eu vou achar uma solução. Não é o médico, não é o Nutri, não é ninguém. Eu vou achar uma solução. E aí eu comecei a assistir o podcast lá do abençoado do senhor Ah, Rafael, que aí inclusive é o nome do meu marido, Rafael, do Rafa. E a dona Mimi estava lá no podcast. Hum, eu já tinha assistido um podcast com a Mimi, mas naquela época, Mimi, eu acho que eu não estava preparada para te aceitar, nem você, nem Carlinha. Então eu acho que eu não, precisava eu passar por acho tudo que isso. É um ali momento. é sementes. Eu sempre digo, a gente acha que fala as coisas aleatoriamente, mas são sementes que são plantadas. Eu também não achei de cara a carnívora incrível, não me intriguei também, não é assim. Ah, para poucas pessoas, a gente vai digerindo aquilo, é muita novidade para a gente compreender, né? É muito fora da curva, né? A gente segue, Exato. por exemplo, 39 anos, 40 anos a mesma coisa. Aí, de repente, fala, não, tudo que você está fazendo é errado. Aí você fala, É. não, não é possível. E aí, eu escutando a Mimi, eu falei assim, ah, você quer saber? Eu vou começar a seguir ela, porque eu não estava te seguindo. Aí eu comecei a ver umas coisas da Mimi, e eu falei assim, vou mandar uma mensagem para ela, né? Vamos ver o que que é. E aí a gente começou a conversar. E aí, uma coisa que assim, me chamou muita atenção, porque, e é uma coisa que a Carlinha também fala, poxa, se o Criador, se Deus fez tudo pra gente, por que que a gente precisa de outras coisas pra gente ficar bem? Né? O sol tá aí pra todo mundo. Por que que tem tanta gente com deficiência de vitamina D? O sol tá aí, por que as pessoas têm tanto medo do sol? Por que que as pessoas têm tanto, assim, a vida é tão corrida, ainda mais aqui em São Paulo, é muito corrido. É asfalto para todo lado, não tem um pedaço de terra para você pisar. E aí, quando ela falou do aterramento, isso me lembrou um período que eu estava muito estressada.
no trabalho, eu lembro que eu tava com meu marido, nem era meu marido naquele momento, e eu tava, sabe, quando você tá inquieta, 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 aí eu falei assim, eu preciso sair, eu preciso sair. Aí ele falou assim, vamos descer. Aí eu morava em prédio, aí eu peguei, na intuição, tirei o sapato, tirei a meia, pisei na grama e fiz assim, eu lembrei disso, isso foi há muito tempo atrás, que eu pisei na grama e na hora, aquilo que eu tava sentindo passou. Foi, tipo, instantâneo. Né? Eu falei assim, então, eu falei assim, não, eu acredito nisso, porque Deus me fez lembrar disso, me fez lembrar. E olha só, né, me fez lembrar naquela hora, porque eu podia ter lembrado antes, né? Me lembrou naquela hora, que eu podia pisar, né, e é uma coisa engraçada, porque eu sou uma pessoa que não gosta de chinelo, eu gosto de andar descalça pra tudo quanto é lado. Eu não sou do chinelo, mas assim, aqui em São Paulo, eu dentro de casa não tenho um pedaço de terra para pisar. Aí quando a Mimi começou a falar disso e tudo mais, eu falei assim, quer saber? Eu já fiz tanta coisa, tanto curso, tanto não sei o quê, curso de não sei o quê, curso de iodo, coisa. Eu vou entrar nesse desafio. Vou ver o que vai acontecer, né? Pelas conversas, e eu achei a Mimi uma pessoa muito receptiva, tudo como você é e continua sendo, e sempre vai ser. E me acolheu. E assim, por mais profissionais que eu passei, eu nunca tive esse acolhimento de verdade. O profissional vai lá, você passa com ele, tudo, ele, pronto, agora se vira. Nunca teve assim, tipo, olha, tô passando por isso, o que eu faço? Até às vezes responde um WhatsApp e tudo, mas não tem um acolhimento, não tem essa percepção, né? Que às vezes a pessoa precisa. Imagina, tudo que a gente passa, né? Tudo que eu passei, a gente se sente sozinha, né? Ainda mais indo contra totalmente o sistema, indo para uma alimentação que ninguém entende, que a família inteira fala assim, meu, você é doida de comer sua carne, você é louca, você enlouqueceu, mas tem certeza que você não come uma verdura? Você é uma pessoa que comeu um prato de verdura desse tamanho. E aí eu falei assim, bom, vamos entrar, né? E aí eu entrei no desafio, e assim, na primeira semana, eu já te falo que eu peguei e falei assim, quer saber? Ai, não vou arrumar desculpa. Eu vou ser a pessoa sem mimimi mesmo. Eu vou tomar sol, porque eu falava assim, tá, ai, quando que eu vou tomar sol? Eu falei assim, então eu não vou almoçar, eu vou tomar sol na hora do almoço. Vai ser o meu sol. Eu vou achar um jeito de tomar sol, vou arregaçar, vou levantar a blusa, vou fazer qualquer coisa, vou puxar a roupa pra tomar sol na perna, vou tomar sol. Ai, eu não tenho pedaço de terra. Eu falei assim, não tenho. Quer saber? Vou comprar esse tapete de bioaterramento. Vou ter ele, vou fazer todos os dias, vou dormir com ele. Tudo que eu for fazer que tenha possibilidade de eu aterrar, vou colocar. Se achar uma grama no meio do caminho, eu vou parar e vou pôr o pé na grama. E é o que eu tenho feito. Então, na primeira semana, aquela sensação que eu tava de desconforto, de cansaço, já foi melhorando. Aos poucos. Não foi assim também. Não. Foram aos poucos. Eu já comecei a me sentir melhor, mais alegre. Porque eu chegava, às vezes, com aquela cara assim, tipo... Tentava colocar aquela máscara de vamos ser felizes, porque agora eu vou atender um paciente, sabe? E eu, às vezes, eu não tava tão bem. E eu comecei, só sei que, assim, durante o desafio, que foi o primeiro, da turma 35, que foi o mês passado, eu já estava muito melhor. E eu falei assim, gente, com coisa extremamente simples, por que eu nunca fiz isso na minha vida? Comecei a fazer todas as orientações, assim, básicas, foi introduzindo aos poucos, porque são muitas coisas, né? E, uma coisa importante, os parasitas, né, que é o que eu falo. Agora, alguém me falou por que eu tinha essas vontades loucas de comer doces. Estava tudo bem, comendo tudo restrito, bonitinho, carnívora, carne, gordura, maravilhoso. E por que vem do nada essa necessidade? Não é o meu corpo, porque o meu corpo está nutrido. Meu corpo tem o que ele precisa. Por que eu estou precisando comer um chocolate? Por que eu estou precisando comer um... E principalmente no meu caso é chocolate, porque assim, pão eu já aboli de verdade, assim, eu não sinto mais falta. Mas no meu caso era o chocolate. Eu falei assim, quando eu comecei a fazer os protocolos de desparasitação, meu, assim, melhorou absurdamente, absurdamente. Eu falei assim, pronto, é isso. É esse o foco. Coisas simples, que não são, assim,
difíceis de introduzir, não são difíceis de entender, é só colocar em prática. E foi isso. E tá sendo isso. Agora, assim, nesse próximo desafio que eu tô na turma 35, 36, né? Aí a minha força, disposição, dor, zero dor. Minha menstruação, que tinha sido 10 dias, pulou para 7. Então já tá reduzindo. E não é só 7, é 7 com sangramento normal. Não é um sangramento, aquele sangramento que eu tinha que ficar trocando a cada 30 minutos. A cada 30 Ainda é minutos. hemorragia, né, Isa? É uma hemorragia. Não, é hemorragia. E assim, e durante a menstruação eu fui treinar musculação. Eu fui treinar e aumentei meu peso. Gente, não, é porque o meu ferro não estava sendo, né, lavado do meu corpo. Porque eu estava com muita disposição. E agora, a minha disposição está voltando a ser como eu era antes. Não, sem inchaço na barriga. Porque o inchaço que eu tinha não era só aquele inchaço de gases, era inchaço porque a endometriose incha, ela inflama num nível que você fica com uma barriga de grávida. Tanto que quando eu estava com a pior inflamação, vieram me perguntar se eu estava grávida. E é uma Porque dor. é uso também, né? Se esse tecido cresce dentro e fora, claro que vai dar volume. Aí você E, vê que você tá, né? Vai ajustando o corpo, E não secando é esse só, tecido. e não é só a parte da endometriose, Mimi, Isa. Esses dias eu estava vendo sobre isso, intestino inflamado, as pessoas que têm bastante inflamação mesmo, que tem tudo a ver com intestino, né? Você tá ali, o útero, ovário está daquele jeito, imagina e o intestino, ele infla. É uma coisa surreal, assim, também, sabe? Então Tudo tudo fica junto. realmente, fica tudo ali. Bexiga, trompa, ovário, o útero, tudo ali, intestino, tudo juntinho ali, é um combo. Isa, mas você estava numa situação meio carnívora, sabor carnívora, foi refinando um pouquinho, e quando você entrou na turma 35, é aquele caso que a gente volta, né? Que eu falo sempre com as minhas pupilas, falei com a Elis também, que foi um caso assim, que ficava assim, não, mas eu tô ruim, mas não pode comer nem um pouquinho assim. A gente fala, não, é o mais estrita possível. Se já você comeu um chocolatezinho, né? Prendeu o intestino, aí teve uma reaçãozinha, porque você ainda tá no. Mas tem tudo a ver também com limpar mais a dieta, né, amiga? Tudo, né? Você tirou o queijo, pegou aquele médico que tirou o queijo, tirou não sei o quê, mas tinha ainda as suas exceçõezinhas ali no final de semana, né? Porque, na verdade, o intestino ele começa a curar de 3 a 5 dias. Olha que coisa louca. Aí, tipo, de repente, no final de semana, você joga pizza, você joga não sei o quê, você joga não sei o quê. Aí, segunda, beleza, você começa o processo, ele tá ali, ufa, respirando, daqui a pouco você joga de novo. E na turma 35, você já veio, foi o combo, né? Tomar sol, você fez o que tinha que fazer, tomar sol cara, é um negócio doido, assim, porque toda essa sensação que você tinha de cansaço é o T3, amiga. T3. O T3 é o hormônio da vida, é o que dá vontade da gente levantar da cama, é o que dá. Então você vê que já está respondendo, né? A gente conversou muito hoje sobre isso, né? Sobre essas questões de reposição hormonal lá no grupo e tal. E o lance que a gente fala sempre é limpar para você se entender. Igual você tá 20 dias sem hormônios, não é isso? Mais ou menos que você tá esperando então, chegar? eu tinha ficado sem. Aí eu percebi que começou a ficar muito inchado a região. Então, quando Ah, chegou, eu fiquei ainda olhando para os hormônios, falei assim, toma ou não toma? Eu voltei a tomar. Eu voltei a tomar os hormônios. usou uma Então, tireoidiana, porque a gente fica na dúvida, né? Será que vai, né? Será que. será? Mas Será? assim, mas o meu foco, como eu já te disse, é que eu creio que eu não vou precisar disso. Em algum momento, eu não vou precisar de Não vai. nenhum hormônio. Que agora o hormônio tiroidiano é uma coisa que realmente eu senti o meu corpo pediu, ele tava sobrecarregado. Eu acho que ele ainda não estava preparado. Mas eu tô nesse processo ainda. Teve Tô nesse toda a processo. questão também de tirar. A gente sabe que quando tira, tem uma adaptação, porque quando você está usando, né, o hormônio, o seu corpo ele não está produzindo. Quando você tira o que você está colocando ali excedente, ele fala. Uau, peraí, que agora eu vou ter que trabalhar aqui, né? E a gente tem situações incríveis, assim, só que isso é muito gradativo, por isso que a gente fala, a gente não retira a gente fala as nossas opiniões para a pessoa começar a pensar, dar toda a informação, né? Mas a gente jamais fala. Aí tipo assim, a pessoa fala, eu posso fazer o desafio tomando hormônio, né? Tomando hormônio, tireoide ou tomando suplemento? Cara, não,
não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O mais importante é limpar a dieta, você limpa, e aí você começa a sentir o seu corpo. Depois você vai vendo se aquilo vai fazendo sentido, né? Você falou o negócio do nosso criador, eu te falei isso, né, isso também, eu acho tão forte, porque quando eu fiz a pergunta certa também, eu falei, gente, eu sou bíblica, pelo amor de Deus, eu já li a Bíblia 2 vezes, eu não li nenhuma página, ele falando pra mim que eu tinha que ir na farmácia a partir dos 40 anos comprar um hormônio sintético pra colocar dentro do meu corpo. Qual que é o problema que a gente tá vivendo? Falta de gordura animal. Ponto. Você vê que você coloca o negócio, a mim me fala. Gordura animal é uma pomada interna. Hoje eu coloquei um outro estudo lá um post lá no grupo, né? Falando sobre constipação e bilis, sobre tireoide e bilis. Você vê que tá tudo conectado. Falta de gordura animal. Meu Deus, é uma coisa, né? Tem tantas pessoas doentes, né? Porque as pessoas foram orientadas e foram, assim, doutrinadas a ter medo da gordura, como eu também. Eu sempre tive medo da gordura, achava que gordura fazia mal, que gordura não era bom. O paladar, para mim, da gordura não era agradável. E aí, quando eu falava assim, tanto é que eu nunca tinha comido aquela gordura da picanha, eu nunca tinha comido. Você tem uma noção. Tá vendo? E aí, teve tudo depois da gordura. Quando eu coloquei a primeira vez a gordura na boca, sabe quando aparece aquelas estrelinhas? Agora, olha, gente, você vê tudo que a Isa tem, todos os sintomas têm a ver com a questão da bagunça hormonal. Como vai ter hormônio se ela não tem a matéria-prima, que é a gordura? Se ela não tomava sol para essa gordura se transformar em D distribui para todos os outros hormônios. Olha como é que a gente inocentemente faz. E aí ela faz o desafio, não gastou nada com medicamento, só comendo carne, tomando sol. E limpando, né, Isa? Limpando. Limpando. E é isso, assim, eu tô no processo, mas é o que eu falo. Esse é o caminho. Eu tenho certeza que Deus me mostrou que é este o caminho. Ele deixou todo animal vivente pra gente se alimentar. Esse é o caminho. E Nosso assim, principal alimento, né? é o nosso principal alimento. É o que nos nutre, é o que nos dá energia. E assim, a melhor coisa do mundo pra mim é ter a liberdade de eu escolher comer e não comer. Por exemplo, eu fico o dia inteiro fora. Esse período dessa semana eu tô fazendo assim, eu não como de manhã. Eu fiz manteiga clarificada, né? A guia, tirei, fiz. Aí tô tomando um café sem cafeína de vez em quando, tomo. Eu fico o dia inteiro, eu volto só 7:30 da noite em casa e eu não tenho fome. Eu não tenho desejo nenhum de comer. Para mim, isso é liberdade, porque antes eu tinha que levar uma bolsa térmica enorme com um monte de lanchinho. Porque senão eu passava mal, porque senão eu não sabia o que comer, e é difícil achar as coisas sem glúten, nananã. E assim, gastava muito dinheiro com coisa industrializada, de pacotinho, ou frutas e etc., que estragam rápido, né? E eu não me nutria, porque eu ficava com fome. Eu chegava em casa, se eu não tivesse nada preparado e tivesse que abrir a geladeira para olhar o que eu preciso fazer, com certeza eu ia pegar alguma coisa que não me fazia bem por fome. Por fome, porque eu não estava nutrida. Hoje eu tenho poder de decisão. Eu abro a geladeira e eu falo assim, vou fazer a minha carne. Eu não fico assim, se eu não fizer a minha carne, eu vou morrer agora, como eu ficava antes, porque era uma necessidade absurda de comer naquele momento, e eu ficava, sei lá, meu marido sempre fala que eu ficava até transformada. Coitada. É o lance engraçado que você falou, tô aqui de olho na hora, a gente tem 20 minutos. É engraçado que, tô aqui, ó, falei que eu trouxe meu relógio. E eu tô aqui pensando no que você falou, nessa questão dos parasitas, eu gosto bastante de falar sobre isso. Ai, Carla, tudo é parasita, não sei o que. Gente, olha só. O sistema, ele trabalha assim, ele trabalha com cinema, tal, colocando ali os demônios, né? Ali aqueles demônios em um filme ali de terror e não sei o quê, pra gente acreditar que aquelas coisas ali são externas. Olha só. Porque eles fazem com a mesma carinha do parasita que tá dentro da gente. Se vocês verem as carinhas deles, e essa coisa do parasita, e eu falo que eles são, né, o Bluetooth
São literalmente. Por quê? Porque é isso que é usado contra a gente. Por isso que o mundo inteiro não quer desparasitação. Por isso que lá na Europa, lá, não precisa não. Você fez um exame de fezes, não deu nada não. A gente é limpinho hoje, a gente não precisa. Para quê? Porque a gente é comandado por eles, né? O dia que eu vou fazer um curso sobre isso, e eu fiquei tão assim abismada, amiga, em como eles mandam na nossa cabeça, né? A gente tem o mais clássico, que é o Tigonde, é o do toxoplasma, que ele causa esquizofrenia. 99% das pessoas que tem são causadas por ele. Aí você fala assim, uau, ele mexe com a nossa consciência. Tem parasita que muda o sexo no reino animal, de animais. Olha só que coisa louca, muda o sexo. E você fala assim, meu Deus do céu, parasita que... Aí o parasita Tigonde, ele simplesmente hipnotiza o rato para o rato ficar na frente do gato, para o gato comer ele. Meu, isso é muito louco. Olha só o que esses parasitas fazem. Vocês não acreditam que demônio é nos filmes? Não, isso foi feito pra gente. Eles estão aqui, ó. Então é isso. Quando a gente tira, a gente fica livre. Não que a gente vai acabar com todos, tá? Né? Enfim, mas quando a gente está em modo limpeza. E o que é o modo limpeza? Protocolos. A gente tem consciência carnívora, também, né, Carlinha? A consciência de que aquilo não é você pedindo, é outra coisa pedindo isso para você. Exatamente. Você está alimentando outra coisa. Exatamente. E é uma escolha, né? Ou você nutre ele, ou você se nutre. Você quer fortalecer quem? Se a pessoa conseguir se fazer essa pergunta, né? E é como também a gente comenta muito lá no desafio, é que ela bate muito nisso, porque a vontade de dar e passa. Se a gente não tem maturidade para sustentar, pô, então você tem vontade de comprar uma coisa que você não pode pagar, você vai fazer. Aí você tem vontade de ter um carro do ano, mas você não pode, não tem o dinheiro. Você tem vontade de viajar para a praia, mas você não está com condições, vai deixar o trabalho. Quer dizer, a gente não faz o que tem vontade e o que vem, o que gosta, somente para a comida. Olha como a gente nem para pensar sobre isso. Aí, se eu tiver vontade de um churros, eu tenho que sair para comprar um churros. Sim, se eu tiver vontade de ir para a praia, eu vou para Maceió agora. Aí, deixa o filho, deixa a casa. Se você tem o dinheiro ou não, você vai sem pensar? Não. Mas a gente faz isso com alimento. Por quê? Né? E os parasitas, eles são isso mesmo, porque várias vezes a Isa procurou a resposta, procurou essa, da onde que vem essa fome? E a gente tá sempre falando disso, né? Essa fome. Quantas pupilas a gente teve, Mimi, que simplesmente ligavam pra gente assim, ó, eu tô com uma dor de cabeça que não passa, que eu nunca senti antes. Uma vez, uma delas comeu uma maçã e a dor de cabeça passou na hora. Não, a Soraya, a dor de cabeça passou na hora. Olha isso, gente. A Soraya, gente. uma pupila nossa, ela teve pés e mãos gelados, ela estava com calafrio, ela estava desesperada, passando mal. E o marido, vamos para o hospital? Ela, não, e ela, eu quero desmaiar. Uma agonia, uma coisa, mal-estar terrível. Eu já tive isso também, viu? Depois de uns meses de carnívora restrita. E aí, ela disse, Mimi, não tinha jeito. Eu fui na geladeira, tinha uma cocada, eu comi o doce. Passou instantaneamente. Por que, Mimi? Por que, Mimi? Quando eles querem alguma coisa, os parasitinhas, o que eles fazem com a gente? Soltam tóxicos na gente. Gases tóxicos, puns, urinam, fezes, e aí você tem mal-estar, tem dor de cabeça. Ai, meu Deus, deve ser porque eu tirei os carbos. Aí você vai lá e come. E aquilo passa automaticamente. Então, eles induzem, têm consciência mínima do tanto que eles, né, do tamanho deles, mas têm, eles ordenam. E outra coisa que eu percebi muito depois que eu entrei na carnívora, dentro do meu lar, com relação à arengação, desarmonia, briguinhas, tudo isso, gente, é como a Isa falou, aquela irritaçãozinha, tudo, se a pessoa se enfesa, tudo a pessoa bate uma boca. Gente, até isso, quando você desparasita, que você está bem nutrido, isso entra mais em harmonia o seu lar. É outra coisa, é outra consciência, é outro humor, você consegue pensar um pouco assim para tomar as decisões, é diferente o comportamento. Só que isso não se fala, isso a gente vive. Porque quando a pessoa experiencia, por isso que a gente sempre fala, tem em casa quem? Eu e meu marido tem um ajudante, desparasite os três. Que mesmo ela que vai lá algumas vezes na semana, vai preparar seu alimento, desparasita, tem pet, inclui ele também. É quem mora na residência. Precisa. Com certeza, com certeza. Eu tô fazendo a cabeça do meu marido agora, que ele precisa também. Apesar de ele acaba comendo mais ou menos o que eu como, né? Mas ele tem aí as suas necessidades aí de pizza, essas coisas. Eu falei assim, cada um tem seu tempo, né? Eu não obrigo ninguém
Mas aí, sabe, que me fez pensar bastante sobre o que você está falando e sobre o que eu escuto muito das pessoas. As pessoas acham que eu sou louca de estar comendo só carne, a minha família acha que eu sou doida, todo mundo me questiona Normal, que não amiga, normal. Uhul. foi mal, mas eu fiquei pensando assim, qual é qual é o sacrifício que você prefere? O sacrifício de viver mal, de viver doente, de viver sem energia, de não ter disposição, de não dormir bem, que é outra coisa que é muito importante que eu não colocava em prática, mas hoje desligo tudo, põe aquela minha máscara lá, põe o meu tapa-ouvido, porque aqui em São Paulo, né? E vou dormir, durmo super bem, assim, eu percebo que cada vez eu acordo melhor. Tenho 7 a 8 horas por noite de sono, que é maravilhoso. Assim, eu acho isso, e ninguém fala sobre isso. Eu vejo criança que dorme tarde. Hoje em dia, os pais não estão nem aí para isso, não é falado, porque o pessoal quer que a gente fique doente mesmo. E é uma coisa tão simples que esse item do sono também a gente não falou muito, mas assim, é muito importante. Isso com certeza restaurou muito da minha disposição, porque é no sono que a gente restaura muita coisa no nosso corpo. Então, eu prefiro o meu sacrifício, que eu não acho que é um sacrifício, porque comer carne gordurosa é Tá maravilhoso. alimentada, né, amiga? A gente tá alimentada, não pode nem reclamar que tá com fome. Não, e eu como umas carnes bem gostosas, né? Não posso nem falar nada, porque assim, São Paulo, gente, São Paulo é incrível. São Paulo. maravilhoso. Eu amo as carnes que eu compro, que Você eu que como. tá aí na Meu Europa, chore, gente, chora. chora a Europa, porque eu tenho um monte de carne aqui disponível. Meu açougueiro já fica até feliz quando eu chego, porque eu sempre peço bastante carne de uma vez. Você já tem um açougueiro para chamar de seu, amiga. Eu sempre falo, tem um açougueiro para chamar de seu. Meu parça, ele já chegou, amiga! Ele já separa os tutana lá pra mim. Ele já corta pra mim, já sabe o que eu quero. Uns tutaninhos pra eu levar junto, pra eu comer junto. E assim, tem momentos que são mais desafiadores? Tem. Por exemplo, socialmente. Não que a pessoa vai me obrigar a comer nada. Mas, assim, você tá lá no meio e você não vai comer nada. Porque, normalmente, quando você vai, é tudo carbolândia que você não come. Mas é tão libertador você não ter fome. Porque a diferença quando você tá numa alimentação restrita, você pode até comer aquilo que tá lá, mas você vai se restringir, você vai ter que comer pouco. Ou se você comer em excesso, você vai ficar inchado. Você vai querer mais. Assim, o fato de você não ter fome, de você ter controle disso, para mim isso é libertador. Porque eu nunca tive isso. A minha vida toda. E eu nem falei, mas na adolescência, o que eu fazia que eu contei pra Mimi? Eu comia um pacote grande de sucrilhos enorme. Depois de eu comer um pacote inteiro sozinha, eu ia treinar 6 horas. Olha o tanto que eu fazia. 6 horas eu treinava. Para queimar aquele pacote de sucrilhos. Isso, gente, é uma forma de um distúrbiozinho. Por quê? Porque ela comia. Sabe o que é você passar 6 horas ininterrupta treinando? Olha que esforço ela fazia. Então era a mesma coisa dela comer e botar o dedo na boca. Só Teve que alguém que comentou aqui, eu não sei quem foi, mas foi alguém que te conhecia, que falou que na época que você ficou aficionada em ficar magra, foi insano. Você ficou aficionada. Aí eu pensei nesse lance da bulimia. E aí que a pessoa adquire uma doença mental. E se enxerga gorda. Eu me enxergava gorda. Não, ele falou aqui, foi insano essa época. Eu não sei se foi seu marido, não sei se foi minha prima. Foi minha prima. Enfim. Era engraçado. A gente, na época, a gente saiu uma vez à noite na praia. E aí a gente tava andando, eu lembro disso. Aí uma pessoa... sua prima. Foi a prima, foi a Ale. Foi a prima. Né, prima? E passou por mim um moço e mexeu assim comigo e tal. E eu, tipo, não dei trela. Aí ele virou assim, sua magrela. Aí eu dei um sorriso, ela mal sabe ele que na verdade a gente fez um elogio, porque você sempre quer ser magra. Isso era tudo que você queria ouvir. Magrela. Aí eu falei assim, ixi, você achou que você tava falando alguma coisa ruim pra ela? Ela tá super feliz.
Tem gente que chega pra mim, igual chega familiar, ou alguém que não me vê há muito tempo, e fala assim, nossa, mas você é muito magrinha. Nossa, eu olho pra pessoa assim e falo, nossa, tá dando certo então. Aí a pessoa cai na risada, eu falo, nossa, obrigada, tá dando certo. Mas a diferença de ser magra, e eu tô sentindo isso agora, porque no começo, eu com a carnívora eu não emagreci. Agora que eu acho que o meu corpo tá nutrido, eu tô secando num grau que, tipo, as pessoas estão perguntando, nossa, você emagreceu, você tá mais Tá seca. usando a caneta? É o Até cafezário. agora ninguém Para vocês verem, viu, gente, como é o processo. Primeiro o corpo desinflama, organiza, é no tempo dele. E é engraçado que Isa pode até falar sobre isso, que é diferente a forma como a gordura sai do corpo. A gente que já fez milhões de dieta, com a carnívora, sei lá, é como se fosse uma coisa de dentro, não é sobre uma gordura que está para fora. Não sei explicar isso. É uma limpeza de dentro para fora. E eu acho que deve ter começado de dentro para fora, né? Então a gordura interna saiu É. primeiro. E assim, eu tô sentindo, por exemplo, eu sempre acumulei muito nos flancos, na pochete aqui, né? E o braço, perna, eu perdia rápido, né? Eu sempre acumulei mais na região abdominal e nos flancos. E assim, indo, tipo, tá indo, mas assim, eu não tô preocupada com isso, porque todas as vezes que eu fazia dieta, tudo era estético, né? Eu tava pensando na estética. Daqui a Agora, pouco essa gordurinha vai voltar, que a gente vai fazer uma live aqui de o Baby da Isadá. Você vai ver, amiga, você vai ver. olha a Deus. Você vai Pode ter ver. E não é o mais certeza. importante, né? Não é o mais importante. Para mim, agora, é o bem-estar. Porque, assim, quando você. É o que a Mimi falou, quando você passa pelo mal-estar, né? Tudo que eu passei de desânimo, de cansaço, de. Quando você passou por aquilo, quando eu tô, assim, do jeito que eu tô, animada, mais, assim, aberta a falar com as pessoas, porque eu fiquei num nível que eu fiquei introspectiva e eu não sou assim. Eu sempre fui muito, né, de falar, de conversar. E eu não sou assim. E eu comecei a ficar diferente do que Deus me criou. E aí, eu voltando a ser como eu era, de mais aberta, mais alegre, mais comunicativa, como eu sempre fui. Aí isso para mim é o bem-estar. Então, assim, não comer pão, não comer chocolate, não comer essas coisas, para mim isso daí é de menos, não é sacrifício, porque eu quero estar assim, desse E jeito. isso, gente, que ela está falando aqui, não é porque ela é proibida, porque aí, de repente, tem aqui primos, parentes conhecidos, você pode um dia escolher fazer um jantar e você comer tudo que está lá no jantar, ela pode comer tudo. É uma escolha, porque ela está vivendo um processo de desinflamação, ela quer cuidar do intestino dela. Quando essa desbiose tiver tudo lá cicatrizado, tudo organizado, o corpo dela funciona em outro nível. Então, ela é livre para, vez ou outra, comer o que ela desejar. Por enquanto, ela está fazendo, tipo, vamos dizer assim, é como se fosse assim, uma forma de tratar, um tratamento, Tratamento, tratamento. porque precisa de um período sem o que machuca. Porque é como se você quisesse cicatrizar uma ferida na mão e toda hora vai lá e arranca a casca, vai lá, arranca a casca, vai sangrar, sair líquidozinho, nunca fecha aquilo. Então, ela está colocando só aquela pomadinha, só gordura animal, a proteína, nutrindo o corpo, as células delas estão sendo multiplicadas com o que há de melhor, com o melhor combustível. E aí, Sim. depois é outro momento, a vida é feita de fases e a gente se prepara para isso, né? E a gente não é uma coisa rígida, não é, sabe, não é sobre ser flexível, não. É entender o que realmente funciona para o corpo, o que a pessoa quer. Porque depois ela pode até, tipo assim, fazer uma live que engravidou, fazer uma live que está super bem, e de repente ela olha para aquilo e vai dizer, por que eu vou comer esse bolo? Faz sentido. Vai ter que ser algo que ela goste muito, uma coisa que mexa muito com ela, tipo um chocolate que ela compra de qualidade, alguém viajou, trouxe da Suíça, ela vai comer aquele, porque é algo que é muito afetivo para ela, que tem significado. Que Agora, vale a é pena, como né? ela falou, não vai fazer com qualquer coisa. Entendeu? Tipo, esses dias minha filha chegou aqui, meu filho tá de férias, trouxe um monte de pão, um monte de coisa. Cara, olha para aquilo, amanhã vai. Não, filho, muito obrigada. Então, coma quem quiser comer. Quando a gente, sabe, tem conhecimento e olha para aquilo, aquilo não é delícia, porque a gente grava isso e não consegue resistir a isso.
E é como ela falou, tipo assim, por quê? A gente não pode passar, porque o corpo quer tudo que, E às sabe, vezes nem é tão prazer gostoso, né? momentâneo. Então você tem que estar Nem é, realmente. né? É uma Sim, coisa. porque assim, às vezes uma coisa que eu achava que era gostosa, meu paladar mudou tanto Muda que você muito. põe na boca e você fala assim, não é tão bom. Exatamente, tipo perfume, eu amava perfumes importados, tinha vários, tem até ainda alguns aqui, minha filha gosta. Gente, tem uma hora que você olha para aquilo, tipo, não quero, sabe? Não quero mais fazer. E eu quero até falar um pouquinho sobre isso, porque a gente, às vezes, acha que é só a comida, né? A gente já está, acho que o tempo já é esgotado. E essa coisa que a Isa, como muitas mulheres, constrói ao longo da vida, você vê que não é uma coisa, ai, 40, idade doente. Gente, para com isso, eu detesto ouvir isso. Estou com 53, com a saúde melhor do que quando eu tinha 15, com 90 quilos, obesa, infeliz, entendeu? Não é sobre isso. E Quando eu tinha aí, 20 anos, eu tava numa também que. a Isa falou uma coisa interessante, eu até pontuei aqui, que foi lá do comecinho da live, que, né, sobre a história dela, que eu anotei quando a gente conversou, que ela era essa frase, que isso é algo que marca muito assim na minha vida, porque as pessoas como eu, como Isa, sempre buscou dietas, coisas a se fazer para emagrecer. Todo custo para ser fina e usar o número 38, 40. E aí, olha como a maturidade, como as lições, os aprendizados que ela teve ao longo desses desafios de saúde. Hoje ela quer saúde. Gente, saúde é primeiro lugar. O corpo vem de uma forma natural. Com o corpo que, ó, ela tem 1,85 m. Ela vai ter o corpo que Deus fez para ela ter. Seja com 80 quilos, com 70, com 60, não importa quanto ela for carnívora. E aquele corpo vai enxugando, enxugando, vai ter uma hora que ele vai parar como Carlinha e até preencher com músculo, e Me, ela pode até pesar mais e estando com o corpo bom. Então, é a primeira a vez que ela faz posição. algo para ter saúde, né? É muito diferente. E com relação a essa inflamação, né, para que todo mundo entenda, o caminho é desinflamar o corpo para a gente dar a solução. E Mimi, só para Mimi, fechar, esse desinflamar não passa só pela carnívora. Então, que aqui fique registrado que uma coisa que bagunça demais hormônios e que vai construir isso, independente do que você coma, é o que você coloca na pele, os produtos que você usa como maquiagem, esmalte, tudo isso é fortíssimo para trazer endometriose. Então, qual creme usa, perfumes, o que é que passa no corpo, que tipo de roupa, só roupas plásticas? Ou você usa um linho, uma seda, sabe? Um Tudo isso, tecido algodão. tudo isso a gente começa a mudar. Maquiagem, eu sempre gostei muito de maquiagem, então agora eu tenho procurado comprar coisas mais livres, né? Eu não deixei de usar, mas eu comprei mais coisas mais livres. Pele, eu comecei a usar, comprei lá o Pineapple Tallow da Pinapiteiro, Isso, comprei. esmalte, gente. Tem a Risqué Free, tem a Granado, que gente, são menos 17 ingredientes. Isso faz gente, diferença nos olha seus só. hormônios. Eu e a Mimi, a gente vai fazer uma live a pedidos hoje de uma seguidora sobre isso, tá? Que a Mimi tá falando, inclusive eu até Olha, a gente já printei. está Falei sobre devendo a uma gente precisa, lista, viu? a gente precisa falar sobre produtos, ingredientes. Então eu quero falar muito sobre isso, sobre rótulo, tal. As pessoas têm muita dúvida. Mas agora eu preciso. A Isa tem 5 minutos. Eu quero que ela deixe aqui a impressão dela do desafio, passou por tanta coisa, passou por médico, anos e anos e anos de dor, apareceu dor, a alimentação corretíssima, apareceu dor, a alimentação mais corretíssima ainda, aumentou a endometriose, ai, não sei o que, não sei o que. Qual que é a impressão que você teve disso agora? Porque a gente mostra que é isso, é a simplicidade, né, amiga? E a gente Ai, fica sua mamãe, que frustrado. linda, dona Sônia. Que mulher linda. Por isso que a filha é essa princesa. A minha Ai, mãe entrou agora. Mãe, depois você vê a live completa. poxa, cadê ela lá? Poxa, você não estava aqui? Poxa, poxa. Ela, ela tinha compromisso, coitada. Ah, mas assista depois, Beijo, mãe Sônia. Sônia. Ai, Sônia, prazer te conhecer. Então, Isa, a palavra é com você. Eu sei que você tem só 5 minutos, por isso que eu queria aproveitar, né, a sua palavra, a sua impressão, né, o que você achou da estrutura do desafio, as pessoas, as amizades que você fez, as coisas, enfim, né? A gente sempre quer saber do... Olha, a minha impressão foi das melhores desde o começo, por causa da Mimi, da recepção. Ixi, eu acho que o meu fone tá
Deixa eu ver se eu, Não, se eu tá tirar bom, o... tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá. Foi melhor possível, assim. O nível de informação não dá para ficar um desafio só. Porque se tem tanta informação, eu não tive tempo de ver tudo, aí eu fui introduzindo aos poucos as coisas, o que eu achei mais importante, né? O que eu conseguia. E eu acho super legal porque vocês são assim, tranquilos, tipo assim, o que você consegue fazer? Não é assim, você é obrigada a fazer. É o que você consegue colocar na sua rotina. O que você não pode fazer é ficar se dando desculpa. Aquilo é muito difícil. Eu não tenho tempo. Não, a gente tem que, né, se adaptar ao que você consegue fazer. E assim, essa forma de vocês colocarem as informações, como vocês sempre buscam coisas novas, que eu estou no desafio anterior e nesse, vocês já colocaram coisas diferentes. Vocês escutam muito a gente e sempre assim se preocupam em sanar a nossa dúvida. Não deixar ninguém sem responder, ninguém no vácuo, né? Tipo, pergunta e vocês são super assim, demais, assim. Eu me senti super acolhida, né? Eu falei que para mim foi um presente de Deus, foi em oração que eu pedi para Deus me direcionar aonde que eu tinha que ir, para onde que eu tinha que pesquisar, para onde que eu tinha que buscar informação, porque assim, eu precisava disso. De verdade, eu vou até chorar agora. Porque eu precisava disso. Eu peço para convidada falar para ficar chorando. Eu precisava disso. E assim, voltar a ser, tipo, ter a disposição que eu tô tendo agora e sabendo que eu tô no caminho certo, pra mim foi Deus mesmo que colocou vocês no caminho. Obrigada. Uau. Meu Deus, amiga. Eu acho que a satisfação é muito mais nossa, porque você vê que é pauleira, né? É um monte de gente ali falando, e tem coisa que a gente não sabe, que a gente sabe pesquisar. Assim, que vocês dão conta. É muita gente mesmo, mas assim, vocês, assim, o que eu peço é que Deus dê muita, muita sabedoria para vocês continuarem. Que Deus, assim, ilumine vocês para não desistirem, mesmo com tantas pessoas às vezes indo contra, falando que a gente está falando tudo errado, que o que a gente faz não é certo, ou que vocês não são formadas profissionalmente, porque eu acho que isso não quer dizer nada. Eu já vejo tantos profissionais que são formados e são péssimos profissionais, então isso não quer dizer nada. Que eu acho que esse propósito para vocês, que vocês permaneçam nesse propósito. E vocês sabem, as duas já estão nas minhas orações, todos os dias. Amiga, agora faz parte da família Sem Mimimi. Vai estar na próxima turma também, eu tenho certeza. Pode colocar. Na próxima turma eu vou trazer informações importantíssimas sobre o Borax. Gente, vocês não têm noção, tá? Já vou deixar aqui. Quem quiser saber, tá? Sobre o Borax, eu já estou começando a usar. E assim, é fantástico. Você sai de cápsula também, sai de não sei o quê, o produto mais puro, mais power, e o Borax vai. Olha, amiga, as aulas completas. E assim, muito obrigada, Isa, muito, muito, muito. Eu sei que você tá com horário, já tá aqui, 3 minutos na minha linha aqui, que eu já tô aqui, né? Mas muito obrigada pela sua disponibilidade de contar a história, porque tem muitas mulheres aí sofrendo por nada, tá? Você tá sofrendo por nada, para de sofrer. Mulher que tá com endometriose, que tá com, cara, vem pro lado forte, entendeu? Para de sofrer, de fazer operação, Vem pro lado certo da força. Não, tá sem suplementos caros, cara, testa o seu corpo primeiro, limpa primeiro, depois você vê o que você precisa, depois você decide o que você quer. Entendeu? Então limpa primeiro, e é isso, né? E a gente fica sempre muito feliz porque a gente faz muitos amigos, a gente faz amigos mesmo, você não tem noção que a gente vira amigo. E é uma coisa muito... A Carlinha, a tradutora do Peter, tá pegando isso das antigas, hein, amiga? Mas é isso, a gente faz os protocolos mais simples, e assim, fazer o que tem que ser feito, tomar sol. A gente é uma plantinha com emoções complicadas, não tem jeito, gente. A gente é uma plantinha, a gente precisa tomar sol, a gente precisa... Planta não faz movimento, né? Mas a gente precisa, então assim, enfim. Mas é tudo que o nosso Criador deu pra gente. Então a gente tem que agradecer muito e usar, porque senão ele fica chateado, tá, gente? É só um conselho, tá? Isso aí ele não é ele não é esse ser assim, eu amo tudo, não. Não, vocês não leram a Bíblia, né? Tem fidelidade. Ele gosta de fidelidade, ele gosta de ser exclusivo. Ele gosta de ser honrado. Ele é ciumento, tá? Então, assim, não dá pra seguir ele.
tá? Ele é o rei dos reis, ele não tem um outro rei junto. Ele Você é o rei sabe dos que reis. eu tava falando, vou lá uma coisa bem rapidinho aqui, em 1 minuto, faculdade de nutrição, eu tenho que comentar alguma coisa, né? Aí vem eles falar que a gente tem teorias que a gente veio de uma célula, de uma bactéria, de não sei o que, e foi indo, né? E eu lá ouvindo isso, né? Porque isso é a verdade. Aí a professora chega e fala assim, não, mas não tem comprovação científica nenhuma disso, é só teorias, porque afinal isso aconteceu há milhões e milhões de anos, não tem como a gente ter certeza. E eu ouvindo aquilo, né? É isso, gente. É uma conspiração do mal. Vocês não têm noção. Então, a gente não veio de uma ameba, a gente não transformou no macaco, a gente não transformou no Homo sapiens. A gente foi criado única e exclusivamente para ser a imagem e semelhança dele. Eu sou muito cética para achar que a gente foi criado ao acaso. Eu sou cética, porque não é possível a gente, ao nível de perfeição que o nosso corpo funciona e que o universo funciona, não tem como. Nós somos uma ameba que foi indo. Ah, pelo amor. Ai, gente, olha, eu fiquei nervosa, mas eu vou me manter calada. Eu tenho que comentar alguma coisa, né? Mas é um negócio do mal, tá, gente? É do mal. Gente, Mimi, obrigado, Mimi. Quer falar um tchau, Mimi? Fala aí um tchau, Mimi. Ó, o alarme da... Beijo. Amiga, se você quiser sair, você pode sair, tá? Mimi, quer falar alguma coisa, tá? Beijo. Beijo, meninas.